Deus, queridos, quero convidar você, pode se sentar? Aleluia, Deus é bom. Pega a palavra de Deus nas suas mãos. Estou preparando para você algo muito especial. Quem estava sexta-feira aqui vai entender o que eu estou falando. Chegou sua hora. Está preparado aí? Ai, ai, velhos tempos. Quem apanhou de fio sabe o que eu estou falando. Pode ficar tranquilo. Eu vou dar uma puxada só. Ai, ai, mas nem precisar você falar para. Aleluia. Deus é bom, maravilhoso. Pega a palavra de Deus nas suas mãos aí. Abra comigo no livro de Romanos. Livro de Romanos. Capítulo 12. Glória a Deus. O pastor Rogério comentando sobre ofertas e dízimos, nós levamos muito a sério, queridos. Uns 2 domingos, 3 domingos atrás, a gente expôs toda a conta da igreja, o que sobrava. E o desejo do nosso coração é poder expandir, crescer e poder dar o melhor. Nós temos dedicado o melhor, temos feito cada coisa aqui que é só milagre. Eu vou te explicar como, não me pergunta porque é milagre. Milagre não se explica, se vive. Amém? Todos acharam em Romanos, capítulo 12, versículo, nós vamos ler 1 e o 2. Amém? Mas antes disso eu quero falar com você o seguinte. Eu preguei sexta-feira sobre essa palavra. Deus me deu um tema, não tinha um tema. Mas o tema é Igreja Atualizada, Vidas Transformadas. E é o que Paulo trata aqui, nesse texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala sobre mudança de hábito, mudança de mentalidade. Ele fala de mindset, quer dizer mentalidade. O que é mentalidade? É configuração mental. Então ele está falando, vai ser necessário você mudar algumas coisas. Como o homem se desenvolve? Eu disse aqui sexta-feira que o homem se desenvolve de 3 maneiras: mental, espiritual e física. Isso significa que a nossa vida ela é um processo. A nossa vida é um processo diário. Você vive um processo desde quando você nasceu. E esse processo não para até o dia que você morrer. Até depois de morto o processo continua. Decomposição. Então a vida, ela é uma vida de processo, é uma caminhada de processo. Então, Paulo está dizendo algo muito importante aqui. No entanto, que ele fala, ele rogo-vos, ele implora. Nós vamos ler daqui a pouco. Ele chega ao ponto de rogar a pessoa, é implorar. É uma atitude de chegar a ponto de desespero. Olha, vocês vão ter que fazer alguma coisa. Então aqui em Romanos, nós vemos que a nossa vida é uma vida feita de processo. E esse processo ele tem que ser mudado, dependendo da forma como nós vivemos. Então ele faz um apelo, ele implora aqui aquele povo que mudasse a sua forma de pensar. Vamos ler o que Paulo diz aqui em Romanos 12. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela é atualizada por si. Então cada vez que você lê, Deus sempre vai falar de forma diferente. Eu preguei sobre esse texto semana passada, sexta-feira. Hoje já é diferente. Mas aqui a palavra é rema, essa palavra é uma palavra poderosa. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, eu apelo para vocês, rogar é apelar, eu imploro, para vocês que vocês se apresentem de uma forma diferente, como um sacrifício vivo. O que estamos fazendo aqui? Você está se oferecendo, sacrificando o quê? Tirando esse momento para cultuar o Senhor. Ele está falando de sinceridade. Aí ele diz aqui, não vos amoldeis, ou não viva ao esquema deste mundo, ou não se conformeis com o esquema deste mundo, com a forma de pensar desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja independente das ideias do mundo. Então,
nós aprendemos que a nossa vida ela se desenvolve de 3 maneiras. O processo de vida, ele é mental, espiritual e físico. Por que Paulo chega a falar e não fala o seguinte, ó, eu rogo-vos, pois irmãos, que não vos amaldeis, com esse esquema, com esse mundo, mas seja transformado pelo Espírito, mas seja transformado pelo corpo, não, ele fala pela mente, porque a mente controla todo o seu ser. Então a sua mente ela te controla, a sua mente ela passa por um processo de construção e desconstrução. Você vai construir e destruir algo todos os dias. Conceitos, valores, crenças. Então nós vamos caminhando e aprendendo com as decepções e com as alegrias. Esse é o processo da vida. Eu disse criança, quem nasceu andando aqui, eu acredito que ninguém. Então quando nós entendemos que para viver nessa terra existe um processo, é um processo até o terminar, até o fim. Então nós vemos que o que Paulo está dizendo, olha, eu apelo para vocês, eu faço um apelo que vocês mudem a forma de pensar. Não se amoldem ao esquema do mundo, não se amoldem aos ensinamentos do mundo. Ele fala sobre a questão das ideias, ele fala sobre os valores, ele fala sobre a conduta, sobre as crenças. Não aceite as coisas deste mundo. Não aceite as coisas deste mundo. Comece a pensar de forma diferente. Sai da caixa. Interessante que quando você olha de baixo, você está aqui embaixo, você olha aqui, o seu campo de visão, ele é limitado. Se você sair aqui para fora, você vai ver a Via Cred, vai ver a barbearia, você vai ver algumas, a Blue Kit, mas se você sobe lá em cima do 2º piso da igreja, o seu campo de visão vai mudar totalmente. Então Paulo está dizendo o seguinte, sai da caixa, sobe em cima dela. Sai, muda, atualiza. Porque ele estava falando assim, ó, vai ser preciso nessa caminhada de fé. Às vezes nos adaptarmos a algumas coisas para levar uma linguagem que vai mudar e transformar o mundo. Então ele está trazendo para nós, não dá para se amoldar a estas coisas. Que coisas? As práticas, as ideias, os costumes, crenças. Que ele está dizendo assim, atualize-se. Por quê? O que eu disse como tema dessa mensagem, uma igreja atualizada transforma vidas. Leva-nos uma vida de transformação, porque a Bíblia é transformadora, a palavra de Deus é transformadora, ela sempre vai trazer aos nossos corações algo novo, para que eu cresça. Então o intuito de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é que você experimente e cresça todos os dias, que viva o sobrenatural. Deus faz milagre, nós somos provas reais disso. Deus, querido, só o fato dessa igreja estar de porta aberta já resume tudo que é Deus, o poder que Ele faz como Ele quer, porta que Ele abre, só Ele fecha. O poder dele, Ele é soberano. Então Paulo está dizendo assim, olha, não dá para encaixar nesta engrenagem do mundo. Você vai ter que ficar fora desse esquema. Você vai ter que mudar a sua forma de pensar. Você vai ter que atualizar, entender o que está acontecendo para fazer o quê? A diferença. Porque nós vamos nos adaptar. O homem, o ser humano é adaptável. Olha só, nós não abandonamos algumas coisas, mas nós nos adaptamos. Eu sou mineiro. E eu ainda continuo falando, sou moço e trem, mas não tanto gostaria, ou tanto quanto falava. Existem pessoas do Pará, da Bahia, de vários lugares aqui, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e vou colocar aqui, vai ser do Brasil inteiro. Então nós trazemos, você traz um pouco da sua cultura. O que acontece? Quando você vai morar de favor na casa de alguém, para você entender, estou sintetizando aqui, simplificando para que você entenda. Você vai vir, você está vindo lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, de onde eu vim, veio para Blumenau, cultura alemã, o povo te atende pela porta, pelo portão de dispensa. O pessoal do Sudeste, mineiro, baiano, o pessoal chega, já te chama para dentro, você conversa, já virou amigo, já está tomando café, já está
trocando vários assuntos. Então você veio de uma cidade, de uma cultura diferente desta. Se você tentar impor a sua cultura nesse ambiente, você vai sofrer. Você vai ter que andar de acordo com o que a banda toca. Você vai ter que eliminar, não é deixar de ser quem você é, mas você vai ter que ser ético, ponderado. Porque a minha cultura é uma. Eu tenho costume de tomar café, o gaúcho toma chimarrão. Então nós vamos ter que combinar. Você toma um pouquinho do meu, eu tomo um pouquinho do seu e pronto, acabou. Então a gente começa o quê? A se adaptar. O que Paulo está dizendo? Eu estou falando de cultura. Estou falando para que você entenda o que Paulo está falando. Não dá com as práticas do mundo. Tem coisas que não podem ser colocadas em troca, que você carrega com você. São valores. É aquilo que é importante para você. Eu nos bigodes, a gente trocou uma ideia legal. Tipo, nós falamos sobre pedir bênção. Hoje quase ninguém pede bênção para o pai. Eu peço bênção para o meu pai, para a minha mãe, para os meus tios. Eu peço ainda. Muitos nem pedem mais. E aqueles que pediram, ensinam os filhos a pedir. Beleza, amém. Quer dizer, algo que está se perdendo. Então a gente está falando de valores. Tem alguma coisa que nós carregamos. Tem aquele que ensinar a pedir bênção para a avó, a pedir bênção para o avô. Porque eu aprendi assim, você vai aprender também. Você vai ter que ensinar os seus filhos da mesma forma. São coisas que a gente... Eu valorizo isso. Eu tenho um problema muito sério de entrar na casa da pessoa, ter que sentar na cama dela. Porque a última vez que eu tentei sentar na cama de alguém, uma visita que a gente foi fazer, minha mãe já pegou a gente em casa e nunca mais sentou. Na cama de casal não se senta. Se não tiver sofá, você fica em pé. Se tiver cadeira, você fica em pé, mas você não vai sentar. Então nós aprendemos, era uma olhadinha só, quem sabe desse tempo. Nós entendemos a linguagem. Opa, aceita mais um pouquinho, não, obrigado, você está morrendo de fome. Se bobear, você comia a mesa toda. Não, estou satisfeito. É verdade? A mãe só dá aquela de olho assim, eu te pego lá em casa. Então nós vamos adaptando. É só que algumas coisas nós não abandonamos, porque são importantes. É sagrado porque eu respeito porque é sagrado. Sabe por que você respeita? Porque você faz daquilo sagrado. Porque você faz daquilo importante. Então Paulo está dizendo o seguinte: não dá para abrir mão dos seus valores, não dá para abrir mão das suas crenças e trocar com o mundo. Ele falou assim, não dá para se amoldar ao mundo. Você vai ter que fazer a diferença. Você vai ter que praticar coisa diferente. Então você vai ter que atualizar, andar num mundo diferente do seu, numa cultura diferente da sua, mas fazendo a diferença. Não recriminando, a minha terra faz isso, vocês não fazem isso. A minha terra faz direito, aqui vocês não fazem. Não, você não pode fazer isso. Nós vamos ter que aprender a lidar uns com os outros. É feito de um jeito lá e é feito de uma maneira aqui. Então nós vamos caminhando. A quadrangular lá do Nordeste, lá é assim, o povo pula, pois é, mas o que o pessoal do Sul não tem tanto costume. Aí tem gente que fala, vou voltar para lá. Não, relaxa, respira, continua. Começa a esquentar uma brasinha, quando esquenta, começa a esquentar todo mundo. Então vai fazer a diferença com você, vai fazer a diferença com nós. Então nós vamos causando a diferença. Então valores nós não abandonamos. Nós trazemos conosco, isso não dá para negociar. Paulo está falando, não dá para negociar. Abra comigo ali no livro de Efésios capítulo 5. Efésios 5. Eu li, né? O 15 diz, vamos ler a partir do 14. 5, nós vamos ler o 14 até o 17. Olha o que diz o texto. Diz, pois, né? Por isso diz, desperta tu que dormes. Está falando de sono espiritual. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está falando de morte espiritual. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento, quer dizer, as suas ações, não seja de um tolo ou de uma tola, mas de uma pessoa sábia, inteligente, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensato, está querendo dizer, não sejais um tolo, um homem sem sabedoria, uma mulher sem sabedoria, mas entendei qual é a vontade do Senhor, tenha uma compreensão
daquilo que o Senhor está nos dizendo. Tenha uma compreensão daquilo que o Senhor está nos instruindo. Paulo diz: não se conforme, não se amolde, não se adapte a este mundo. Faça a diferença. Ele está dizendo agora como? Você vai começar por um lugar. Porque se você mudar neste lugar, nesta região, nesta área, você muda toda a sua vida. O que existe é que nós trazemos coisas do passado, às vezes coisas que amamos, algumas coisas, mas que nos prejudicam na caminhada de transformação. Aqui o texto está dizendo que nós temos que ser inteligentes, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Está dizendo o seguinte: existe uma guerra espiritual, é tempo de se despertar, é tempo de acordar e marcar o mundo de uma forma diferente. Uma igreja atualizada, vidas transformadas. Então a nossa transformação vem pela atualização daquilo que vivemos. Ele fala assim: aproveitando a oportunidade, você tem que estar atento, porque algo está acontecendo e a maioria das vezes perdemos, abrimos mão. Então há uma preocupação. Ele está dizendo o seguinte, essa palavra está dizendo o seguinte: não seja uma pessoa ultrapassada, entenda o momento, atualize-se. Eu não vou ter celular nunca. Zap, jamais. Você tem que aprender. Tem gente com 100 anos que está ligando, manda mensagem para todo mundo. Então você vai ter que se amaldar. Por quê? Porque pode surgir uma oportunidade. A tecnologia, ela existe, querida. A gente não pode ser ignorante quanto a isso. E o texto nos mostra, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele fala assim: porque quando eu entendo, eu abro mão de algumas coisas para mudar o meu ser. Havia um cavalo selvagem, ele jamais aceita ser dominado, ele jamais aceita ser amansado. Meu avô era amansador de burro bravo, eu nunca vi, mas imagino como seria. Porque é difícil domar algo. Então ele domava animais, cavalo, burro. E quando nós paramos para pensar, existem pessoas que dificultam o processo de transformação. Existem pessoas que dificultam o processo de crescimento. Não, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Miserável, sabe? E começa. Não, eu não abro mão, isso vem lá. A palavra está dizendo assim: entenda o dia, entenda o momento. A igreja tem que atualizar, a igreja ela tem que ver, não é a palavra já é atualizar. Ela atualiza a cada momento, ela é rema. Você vai ler, atualizou, leu, atualizou, ela renovou. Mas eu tenho que estar renovado, eu tenho que crescer. Não dá para você pensar numa igreja de 20, 30 anos atrás. Eu tinha o costume de dizer assim: nossa, no meu tempo, a gente até brinca, eu, pastor Rogério, crente raiz e crente Nutella. Aí eu parei para pensar hoje, pastor Rogério, negócio muito estranho. No meu tempo andava-se muito a pé, mas se tivesse um Uber, um aplicativo do Uber, não ia perder a oportunidade. Tinha que andar muito. Às vezes você está sem dinheiro, tem que andar mesmo. Cadê carro velho? Quem já andou de carro velho? Eu já andei muito carro velho na minha vida, eu e meu irmão, misericórdia. Só que hoje Deus, né? Nesse processo nós vamos andando. Andava sempre regular, né? A gente tem polícia que tem. O que acontece? Então a gente vai passando por um processo, não torna-se uma eternidade. E tem pessoas que dificultam. Ele passa por um processo ruim a vida inteira. Ele deixa de crescer, porque a ignorância o impede de viver coisas novas. Ele deixa de experimentar, porque ele não abriu a sua mente e entendeu a situação no momento de hoje. Abra comigo ali no livro de Mateus, capítulo 9. Você vai entender agora o que eu estou falando. Uma pessoa ultrapassada, querida, ela deixa de experimentar, ela deixa de viver experiências. Eu me converti, eu me batizei com 17 anos de idade. Não vou falar a minha idade para vocês, não. Mas tem quase 30 anos. Então, eu conheço Jesus desde os 6. Mas vim batizar com 17. A igreja em qual eu estava vivendo, a linguagem
da juventude era outra, a linguagem é outra. As músicas que eu tocava lá, se eu for tocar aqui, alguns... Legal, né, pastor? E aí? Não quer dizer que eu não venha, mas é um processo. Eu tenho que comunicar. E conversando, já viu Jesus? Jesus, quando ele pregava, anunciava, todos entendiam, todo mundo entendia. Era tão simples e tão poderosa a palavra que tantos fariseus e estudiosos entendiam. Às vezes ficavam, meu Deus, que palavra é essa? Que filosofia é essa? Que loucura! E o mais simples, meu Deus, não é mesmo? Porque a linguagem era atualizada, ele conseguia comunicar com todos. E hoje temos essa dificuldade. Então, o processo da vida, ele vai transformar as nossas vidas. Vamos lá, Mateus capítulo 9. Vamos lá. 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará a parte da roupa e o rasgo ficará maior. Diz que o remendo é pior do que o buraco, né? Se você não ouviu, você grava. Não se põe vinho novo em odres, né, ou recipiente de couro velho, odres velhos. Do contrário, se rompe, né, e derrama-se o vinho e o recipiente se perde. Pois o vinho novo, no odre novo, assim ambos se conservam. Vou ler de novo aqui. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará a parte da roupa e o rasgo ficará maior. Ninguém põe esse vinho novo em odres velhos. O contrário, se rompe e derrama-se o vinho, os recipientes se perdem, pois o vinho novo em odres velhos, põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Não adianta você... Por isso que a gente tem que atualizar. Está vendo isso aqui? Essa tomada aqui, ela é útil? Útil ou não? Funciona? Amém, misericórdia? Vocês concordam que ela funciona? Estão com medo de falar? Pode falar. Funciona ou não funciona? Ela funciona. Funciona nos dias de hoje? Quantos anos ela tem, eu não sei, mas é bem velhinha. Aí o seguinte, existem pessoas que são como essa tomada aqui. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Só que nos dias de hoje a tomada é diferente. É uma tomada 3 pinos. Miserável que inventou esse terceiro pino. Quem já xingou o engenheiro que... Revela aí, irmão, pecado. Você chamou de abençoado. Para quem foi que inventou esse terceiro pino? Me fala que eu vou mandar matar, pegar ele. Hoje a tomada 3 atualizou. Aí você compra uma TV nova, equipamento novo, capricha. Até falei sexta-feira aqui, umas TV de 100 polegadas. Capricha, slim, um negócio, coisa de louco. Vai ver, senta lá, um sofazão de chaise, coloca a TV, todo orgulhoso, todo cheio, né? Eu comprei uma TV de 100 polegadas. Eu investi em algo que eu tanto desejava. Aí você chega lá, aplica a tomada na TV. Você achou que ia te bater, né? Não perca a oportunidade, no final do culto você me procura. Relembrar os velhos tempos. Aí você vai ligar a TV, a família toda esperando, todo mundo ali, né, ansioso para ver a TV funcionar. Aí você conecta lá na TV, vai ver o fio é 3 pontas, só a tomada é 2 pontas. Aí você pensa assim, o que eu vou fazer? E isso começa a causar algo. Você quer ver a diferença? Nós começamos a enxergar agora daqueles que desejam e vivem as mudanças, as oportunidades e continuam fazendo história. Uma pessoa dessa, ela já começa a passar raiva, xingar quem foi que criou,
Para que o abençoado desse, para não falar o nome, criou um terceiro pino aqui no meio? No mínimo é para ganhar dinheiro, é para fazer dinheiro. Eu fui fazer uma pesquisa. Eu falei, de Deus me perdoa, porque esse engenheiro sofreu na minha mão. Por quê? Porque esse terceiro pino, ele tem uma função. Eu vi uma pesquisa com um eletricista e um cara de eletrônica falando a importância desse terceiro pino por causa da corrente terra. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não sabia que era tão importante o terceiro pino. E às vezes a gente acha que esse terceiro pino aqui está poder para atrapalhar a vida da gente. Às vezes quando Deus vai trazer uma palavra para você, Deus surgindo com um terceiro pino, já não basta os dois pinos, Deus coloca mais um na minha vida, para complicar o meu processo de caminhada. Só que nós insistimos em continuarmos o mesmo, não queremos mudar. Eu nasci assim, eu aprendi desse jeito, não dá, a palavra é assim, não, o profeta, não sei o quê, quem profetizou, quem falou, querido, relaxa, respira, busca a confirmação de Deus. Você vai julgar a palavra de alguém, busca conhecimento primeiro, para depois você não passar vergonha. Aí nós começamos a complicar o processo de transformação. Paulo está falando, a sua transformação vai vir pela mente. Porque se você mudar a forma que você pensa, mindset, mentalidade, configuração mental, se você configurar sua mente no processo de valores da Bíblia, da palavra de Deus, os ensinamentos, a qual o Senhor te instrui, porque o Espírito Santo te instrui, Ele fala contigo. Você crê nisso? Deus fala. Deus crê, eu creio, Deus fala, Deus usa pessoas para falar conosco. Então Deus fala, então aí nós vamos sendo moldados. Não, eu tenho que mudar isso. Eu não posso ser assim, não. Eu tenho que entender, eu tenho que falar diferente, eu tenho que enxergar as coisas diferentes. Pô, na minha família eu não posso comunicar isso. Não, isso aqui eu tenho que frear, não, isso não é legal. Então eu começo a filtrar aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo. Então eu começo a mudar a minha caminhada. Então Paulo está falando o seguinte, vocês vão ver muitas coisas, muitas práticas, coisas ruins. Não se amolde ou não se nivele a esse nível, a esse ponto. Suba na caixa. Mude o seu campo de visão. Porque se você resolver sair da caixa a qual te colocaram, ou a qual tenta nos colocar, nós vamos mudar o nosso campo de visão. Se você mora em um apartamento, num prédio, a partir do segundo andar você vai ver uma grande diferença do primeiro. Do terceiro ao último, então, a escala é diferentíssima. Você consegue ver, até um prédio, você consegue ver quase toda a cidade. Mudou o campo de visão. Então você consegue enxergar mais. É Deus falando com Abraão. Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Aonde seus olhos conseguirem enxergar, eu estou te dando. Quando você está no alto, em cima da caixa, você consegue contemplar aquilo que Deus tem. O que o diabo faz? Faz você enxergar a circunstância, cabeça baixa. Por isso que muitas pessoas andam de cabeça baixa, desanimadas, porque o diabo sabe que faz você curvar. Se você baixar sua cabeça, seu campo de visão é destruído. Você não consegue enxergar resultado. Você não consegue enxergar. Então Paulo fala assim, existe um processo de mudança, porque o mundo está mudando. A forma de comunicar com os jovens de hoje está diferente. A forma de comunicar com as crianças nos dias de hoje está diferente. Não adianta você querer conversar como seu pai conversou com você há 45 anos atrás. No meu tempo, eu falo, no seu tempo não tinha celular, no seu tempo não tinha joguinho, no seu tempo não tinha tanta tecnologia, não tinha computador, não tinha notebook, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, Twitter. Não tinha nada. O que você tinha? Você tinha que se virar nos 30, eu tinha que fazer meu próprio carrinho. Meu pai, às vezes, carrinho de madeira, então o pai tinha que se virar, tu falou assim, seja criativo, vamos com um monte de terra lá, brincar de finca, pular corda, pular na amarelinha, brincar de pique-esconde, é tempo bom, passou, irmão. Passou.
Agora você tem que entender o que eles estão vivendo hoje, porque você vai ter que viver. Aí eu vejo por que pais perdem filhos, porque não transforma a sua mente de pensar. Crentes que não ficam em igreja nenhuma, porque estão presos, aprisionados há 30, 40 anos atrás. Foi bom, participei de quantos cultos? Culto nas casas, culto nos lados, fogo caía, demônio caía, demoniado, revelação, Espírito Santo. Eu fui batizado pelo Espírito Santo da casa de uma irmã. Deus me pegou de um lado, fui aparecer do outro, não sei como, não me pergunta, mas eu voei naquele lugar. Irmão, eu fui visitar, falei, Deus me pegou de jeito. Eu falei, Deus, eu quero. E Deus falou, você quer, então toma, pau. Não me pergunta, eu comecei a orar, daqui a pouco o Espírito Santo me visitou, eu falei em línguas, crente fala em línguas, crê no Espírito Santo, no poder de Deus, pula se for preciso, dança, porque a gente faz para Deus. Então eu estava num canto da sala, quando abri meus olhos, eu estava lá no outro canto, quase do outro lado da casa, eu falei, meu Deus, como eu cheguei aqui, voei, Espírito Santo, você sabe, imagina, ele deve ter derrubado um monte do meu lado. Então esse é um processo. Agora, hoje, qual é a igreja de hoje? Se a gente não falar com ela, vai se perder. Então você tem que abrir sua mente. Tem pai que procura a igreja perfeita e esquece que ele tem filho. E nós já passamos, já pastor aqui, aconselhamento com pais que perderam os filhos, por quê? Na ignorância. Igreja perfeita, você é perfeito, meu querido. Você está procurando uma igreja perfeita, você é cheio de defeito, defeituosa, defeituoso, como eu sou, como você é. Igreja perfeita, nós estamos aqui para ser aperfeiçoado. Você tem que dar o seu melhor. Nós queremos no mundo o que não somos. Nós começamos a fazer diferença. Você vai ser pai perfeito? Nunca. Mãe perfeita? Nunca. Filho perfeito? Nunca. Procura ser. Hoje eu sou melhor do que ontem. O processo. Aí está lá você, compra lá a sua TV, 100 polegadas, a família toda lá esperando, ansiosa. Um abençoado criou um terceiro pino na sua vida. Criaram-se um terceiro pino na sua vida. Só para complicar, para quê? Gente, estava tão bom com esses 2 pinos. Estava tão maravilhoso. Aí o que ele pensa? Eu não mudo. Vai continuar lá, está funcionando. 2 coisas você vai poder fazer. Arrumar um adaptador. Continuar sendo velho, ultrapassado, desatualizado, arrumar um negócio que vai quebrar um galho. É igual andar de muleta, você vai criar uma muleta para você. Então você vai andar, imagina, você vai criar uma muleta para andar escorado, você vai ter que adaptar. Você não mudou, você se adaptou. Mudança, transformação é diferente de adaptação. É enjambre, gambiarra, brasileiro é bom, né? Sai em nome de Jesus, amém? Aí falou, não, peraí, já sei. Eu não mudo. Você já disse isso? Eu não mudo. Eu tenho uma solução. Eu nasci assim, vou morrer assim. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu avô? Quem é minha avó? Eu não aceito. A igreja, ela tem que atualizar. Nós temos que falar Jesus para pessoas lá fora, querido. Não dá para ficar enjambrando a palavra. Não dá para criar um enjambre, não. Nós temos que comunicar um Deus vivo e poderoso, sem gambiarra, sem criar um jeitinho. E nós somos bons em criar um jeito nas coisas. Nós somos bons no jeitinho, dá um jeitinho em tudo. Aí você está lá, ansioso, angustiado, porque criaram a bênção num terceiro pino, naquilo que você tanto sonhou, e agora está tudo travado, todo mundo está esperando, ansioso para ver aquela tela linda, maravilhosa, acesa. O cara criou uma tomada com terceiro pino. Adaptador não tem como, vou ter que sair lá na 1001 para comprar, não estou fazendo propaganda de ninguém não, tá? Já sei. Aí você faz o que você está mais acostumado. O que vai fazer? Você já fez em casa. Mulher, pega o alicate para mim ali. João, vai lá, pega para mim que eu tenho a solução para nós. Porque nós não vai mudar de jeito nenhum.
Nós vamos continuar sendo dois pininhos bonitinhos, porque essa tomada ela não entra aqui dentro. Você está acostumado a fazer isso na sua vida, não está? Ah, terceiro pino, você me espera. Aí chega lá a mulher desesperada, não sabe para suas ferramentas, fica tudo jogado, para um canto, para o outro. Aí você fica agoniado, a mulher não chega. Você vai lá, corre, agora esse aqui eu busco. E vai lá. Pega lá o alicate. Para que o cara? Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é inútil. Aí ele pega para a família e faz assim. Pega o alicate, faz assim, tal. Miserável. Solucionou o problema? Solucionou? Vai ligar a TV? Vai. Mas para isso ele teve que o quê? Dar um jeito. O processo vai doer. Todo o processo muda. Todo processo de mudança dói. O que Deus está falando? Não resista. Não seja uma pessoa resistente. Abra o seu ouvido para ouvir. Transforme-se. Seja um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, transformado. Para de ficar dando jeito na sua vida. Para de ficar colocando enjambre. Porque vai dar certo. Vai. Mas vai faltar algo que foi criado. Vai faltar algo que foi estudado. Existem pessoas que vivem dessa maneira, como um cavalo selvagem, uma tomada velha. Pessoas que perdem a oportunidade de se atualizar e de viver o novo. O que Paulo diz? Eu quero ler com você. Abre sua Bíblia de novo lá. No livro de Romanos, capítulo 12. Estamos encerrando. O que ele está dizendo? Versículo 2, a parte B aqui. Se vocês forem transformados, vocês irão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só você só vai experimentar a boa vontade e perfeita, agradável, só se houver transformação, atualização. Você inutiliza uma oportunidade de crescer, de mudar, de inovar. Você entra em negócios. Tem uma loja aqui na rua aqui que parece estar em 1970. A pastora falou, pastor, o número é meu. Você entra em 1970. Caderneta, os móveis cheios de cupim. O momento é outro. E nós vamos perdendo a oportunidade de crescer. Dando um jeito para continuar sendo o mesmo velho ultrapassado cavalo selvagem, que não muda de jeito nenhum, que se quiser vai ter que me engolir, vai ser do meu jeito. E Deus falando assim, a Bíblia ensina, transforme-se. Jesus disse, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Sabe por quê? Porque se você for colocar o vinho novo em um odre velho, o que vai acontecer? Aquela fermentação vai expandir o odre. Está dizendo o seguinte, que esse odre não está preparado para suportar a pressão do novo. Esse odre, aquele é um recipiente de couro, ele não vai estar preparado para suportar aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, porque o novo de Deus expande, é algo poderoso. E muitas pessoas quando recebem, se arrebentam, perde tanto o odre, como também o vinho novo.
Jesus está dizendo o seguinte: você vai colocar um remendo novo no trapo. Pastor, mas eu no passado vivi minha vida, quase a minha vida toda com roupa cingida. Meu avô, meu bisavô, tataravô. Cara, irmãos, irmãs, você compra uma calça por R$15. Está acostumado a andar com roupa rasgada? Irmãs, em nome de Jesus, gola, põe fogo. Ah, é para dormir. Vai dormir com sua esposa, parecendo um mulambo? Parecendo um mendigo? Atualiza. Eu não vou nem falar mais coisas, senão vou arrumar confusão aqui. Mas a palavra de Deus está mostrando para mim e para você que é necessário haver mudança. Você vai mudar a sua essência. Você vai mudar a sua forma de conduzir as coisas, entendendo o momento, a situação, para poder comunicar com os filhos, comunicar com os netos, entender as tecnologias que estão surgindo, porque tem crente que está deixando de experimentar coisas novas, de ser o melhor, porque resiste, porque bloqueia o crescimento, o desenvolvimento. E a palavra de Deus nos mostra que o homem, ele se desenvolve mental, espiritual e física. Se você mudar, Paulo está falando, começa pela sua mente, porque todo o seu corpo será transformado. Não põe vinho novo em odre velho, renova-se primeiro. Você vai colocar móveis velhos na casa nova? Pergunta para a sua mulher. Você vai realizar um sonho de comprar uma casa. Você vai trazer aquele sofá rasgado, aquele móvel cheio de remendo, cheio de prego, aquele guarda-roupa todo remendado. Aí você vai em casa de muitas pessoas que está assim. Está reformando a casa. Não é por falta de dinheiro, não. Mamãe, isso aqui foi meu tataravô que me deu. Só tá capa. O cupim já comeu tudo. Tá igual os móveis que estavam aqui. Negócio... Tinha um negócio da bateria aqui, irmãos, que eu falei, sangue de Jesus sem poder. O dia que nós fomos quebrar, e para quebrar é comigo mesmo, senta a marreta. O vidro quase caiu. Você falou assim, meu Deus, se cai em cima do baterista, todo o irmão que está do lado, ele mata. 3, 4 homens para carregar o vidro. Só estava a capa da gaita, o negócio estava oco. Estou falando de você não, né? A Bíblia fala, renova a sua mente. Atualize-se. Mude a sua forma de pensar e de conduzir as coisas. Vai ser necessário haver mudanças, porque a linguagem é outra. Porque é necessário que nós comuniquemos com o mundo lá fora, esse mundo que está se atualizando, para que possamos falar de Jesus de uma forma simples e eficaz, alcançando e levando a salvação. Você precisa de Deus, você precisa de transformação. Jesus é transformação, o Espírito Santo é transformador. Abra-se para ser e viver transformação. Paulo está dizendo, transforma. Se você for transformado, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Fique em pé, fica. Você vai arrancar agora mais terceiro pino? Querido, não dá para viver uma vida de jeitinho. É tempo de dar um basta. Ah, pastor, a gente tem que se virar com o que tem, com certeza. Tem que ser criativo, é diferente. Pessoas estão perdendo a oportunidade. Sabe o que é um negócio legal? São coisas do passado que a gente não pode perder. O Mário Sérgio Cortella, filósofo, teólogo, ele diz um negócio muito interessante, ele conta a história, né, do que nós vivemos no passado. Chama-se despamonhalização. Não é deixar de ser pamonha, não. É deixar de fazer a pamonha. Estamos perdendo o processo da despamonhalização, que é o deixar de fazer a pamonha. Como é que se fazia a pamonha?
questão é viver nos tempos de hoje e valores importantes caminhar conosco dentro da nossa casa. Hoje nós temos homens que oram, né, Manuel? Que oram em casa, os bigodes, eu fico maravilhado, alegre. Tira a selfie lá, coloca a família, os filhos, todo mundo ali, ouvindo a palavra, o pai ministrando. Meu pai, o sacerdote, o chefe da casa, o homem da casa. Quer dizer, deixando um legado. Deixar de fazer pamonha, sabe como é que era? Antigamente chegavam as mulheres, os homens e os meninos. Os homens iam lá no milharal lá e começavam a arrancar os milho, arrancar milho, junta lá, pega aquele sacão de milho e leva aquele milho para lá. Aí a hora dos meninos, porque os meninos tirar palha, tirar cabelo de milho, tira palha, tira cabelo, tira palha, tira cabelo. O milho está pronto? Não. A pamonha está pronta? Não. E tem hora de ralar, tirar o leite. Aí as mulheres pegam aquelas espigas, começa a lavar, limpar, ralar, tira o leite. E logo tem-se a pamonha. Sabe o que é deixar de fazer a pamonha? Hoje nós estamos perdendo isso, a despamonhalização. Família que se reúne em prol de um só objetivo: fazer a pamonha. Os homens foram pegar as espigas, se esforçaram, vieram coçando, com o braço, as pernas tudo coçando. Quem já pegou milho, você sabe do que eu estou falando. Menino de cidade, vai em roça, se lasca sempre, né? Os da roça, tudo com manguinha longa, você achando camiseta regata, achando que está abafando. Você chega todo coçando, parece que passou naquelas folhas de educação. Aí os meninos todos, processo, família toda trabalhando, só para fazer pamonha. Isso não se perde. É o que nós estamos fazendo, mano. Fazendo pamonha em casa, lendo a palavra, trazendo uma reflexão, próximo dos filhos, próximo da esposa, do esposo, em prol de ouvir a palavra de Deus. Então para de dar um jeitinho, tirar o terceiro pino. Não é adaptar, é transformar, é diferente. É abrir mão de algumas coisas que não acrescenta na sua vida, que não acrescenta no seu convívio familiar, na sua caminhada com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais. Paulo está dizendo o seguinte: transforme a sua mente, porque certamente se você transformá-la, você vai viver, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Curva a sua cabeça aí. Pai, nós te glorificamos, meu Deus. Bendizemos o Senhor por todas as coisas. Deus, que possamos ser, Deus, uma igreja atualizada, povos transformados, vidas transformadas. Uma igreja atualizada, ela vive a transformação, milagres, bênçãos derramadas dos céus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que jamais percamos a nossa essência de adorador, a nossa essência de servos, a essência de sermos grandes para servir e pequenos para se importar com as coisas medíocres deste mundo. Que sejamos homens, mulheres, ó Deus, que leve para Blumenau, para esta cidade, para este bairro, para este estado, a transformação. Que sejamos uma igreja atualizada, transformada pela sua palavra, através da nossa mente. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre a mente deste homem e desta mulher, Senhor. Deus, toma o coração deste homem, toma o coração desta mulher, deste jovem, desta jovem. Muda as nossas vidas.